Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar bem a semana, continuando o livro de Êxodo. O que a gente falou no último vídeo? Sobre a morte dos primogênitos, que é a 10ª praga do Egito, né? É a 10ª praga do Egito, onde aqueles que celebraram a Páscoa, né? Aqueles que passaram o sangue do cordeiro sem defeito nos umbrais das portas foram salvos, né? Assim como nós que passamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, também nós somos salvos da morte, né? Da morte eterna. Então vamos lá. Hoje, né, na sequência aí do livro de Êxodo, né? Na 10ª praga, eles vão caminhando em direção ao deserto, né? Vamos falar então da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Presta atenção, né? A Bíblia fala assim, ó: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Por que será que Deus não escolheu o caminho mais curto para chegar na terra prometida? Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear, né? Então, os filisteus, eles eram um povo bem organizado para a guerra, né? E o povo de Deus ainda estava aprendendo a ser um povo, uma nação, né? Eles não tinham assim um exército formado, ok? Então eles saíram do Egito e Deus não guiou eles numa linha reta do Egito até Canaã, até a terra prometida. Deus fez o quê? Deus fez eles descerem. Quem olhar no mapa, né? Deus fez eles descerem, cruzou primeiro e foram em direção ao quê? A travessia do Mar Vermelho, que é mais para baixo, né? Então, e eles foram sendo guiados pela nuvem. Então, para eles não desistirem já e encontrarem a guerra muito cedo no caminho, Deus fez com que ele desse a volta pelo caminho do deserto, né? Na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear, né? Só que Deus não levou eles ainda para a guerra, né? Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso, né? Lembra que José, antes de morrer, falou assim: quando eu morrer, levem os meus ossos daqui para eu ser sepultado aonde? Junto com a minha mãe, Raquel, né? Em Belém. Aí Moisés levou os ossos dele, né? Porque José fez esse pedido, ó: quando Deus os libertar, ó, José já sabia que eles iam virar escravo, né? Por quê? Porque Deus falou para Abraão, lembra? Seu povo, você vai virar uma grande nação e vocês vão ser estrangeiros em terra, né? Vão ser escravos em terra estrangeira, mas Deus vai libertar vocês e vocês vão sair com muitas riquezas desse país, né? Foi a promessa de Deus que Deus fez para Abraão, e 400 anos depois isso se cumpriu, né? Isso se realizou, né? E então eles saíram, né, de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de fogo. Durante o dia, numa coluna de nuvem, né? Para guiar, mas também para proteger do sol, né? E durante a noite, ele guiava ele com uma coluna de fogo para guiar, mas também para aquecer do frio, porque no deserto é calor de dia, mas à noite é muito frio,
Né? Então, Deus foi guiando eles com A armadura. com a nuvem, né? E com fogo. Trazendo para os dias de hoje, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre que aplicar, conhecer a história, certo? Mas também identificar como que essa história se aplica na nossa vida, porque tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino e repreensão, não é verdade? Sim. Para nos ensinar e para nos corrigir. Então, tudo que está na Bíblia é importante. Ok? Então, o que isso nos ensina? O que seria a nuvem e a coluna de fogo? Elas estavam fazendo o que com o povo? Essa nuvem e a coluna de fogo? Estava guiando eles, certo? Então, quem nos guia nos dias de hoje? Deus. Deus, né? Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma nuvem, né? Ele é um vento, não é verdade? E ele também é fogo, não é verdade? E ele vai guiando a gente pelo melhor caminho, né? Ele não deixa a gente enfrentar perigos, né? Porque muitas vezes nós vamos, se a gente não ouvir o Espírito Santo, a gente pode acabar cruzando em terras dos filisteus. A gente pode acabar correndo perigo nesse mundo, não é verdade? E Deus não quer que a gente corra perigo. Não um perigo que a gente não possa, não uma provação que a gente não possa suportar, não é verdade? Então, ele nos guia pelo melhor caminho. Às vezes pode não parecer o caminho mais curto e mais rápido, porque Deus ele não tem pressa. Tudo no tempo dele, não é verdade? É tudo no tempo dele. Ele não faz nada, ele não faz nada atrasado e nada adiantado. Ele faz no tempo certo, né? Então, o Espírito Santo vai nos guiando. E ele vai nos convencendo, vai nos purificando, né? Do mal. E livrando de todo mal, né? Então, esse é o começo ali, quando Deus te liberta do Egito, quando ele te liberta do pecado, ele vai tratar com você de algumas maneiras. Por quê? Porque ele está querendo te purificar. Ele está querendo te ensinar e te treinar para você estar pronto para receber a sua bênção. Porque às vezes você acha que está demorando a sua bênção, mas não está demorando. Deus está caprichando, ele está trabalhando em você, não é verdade? Ele não vai colocar um vinho novo num odre velho, ele não vai colocar um tesouro num vaso velho, quebrado. Ele vai restaurar o vaso, não é verdade? Só que só recebe esse tesouro, olha só recebe esse tesouro de Deus quem aceita o tratamento de Deus, não é verdade? Só chega na terra prometida quem aceita passar pelo deserto. E quem aceita ser guiado pela nuvem e pelo fogo, né? Porque se você sair da proteção da nuvem, Deus não se responsabiliza por você. Ele está te dando a nuvem ali para te proteger, né? E no fogo também, né? O fogo, ele iluminava para o povo não andar nas trevas, né? Para andar sempre na luz, né? Então, esse é o ensinamento do vídeo sobre... da Bíblia sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que representam o Espírito Santo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não conhece o caminho, mas a gente confia no nosso guia, que é o Espírito Santo, não é verdade? É isso aí. Você confia no Espírito Santo, Luana? Você confia? Sim. Sim. E você, Manu? Sim. Sim.
E você aí de casa, confia ou não? Se você confia no Espírito Santo, dá um like aí nesse vídeo, que eu vou entender que você confia no Espírito Santo e que você está debaixo da nuvem do Espírito Santo. Amém? Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.